eu me chamo Carol da Shewa, eu sou professora e idealizadora do projeto Afroinfância, projeto que busca centralizar as nossas crianças a partir de narrativas africanas. E hoje, em nosso projeto África no Centro da Arte e Educação, conversaremos sobre literatura negra infantil. Esta proposta, promovida pelo SESC Bahia, integra as ações de implementação do marco referencial de arte e educação do SESC, que estrutura, direciona e aponta caminhos para o trabalho transversal entre arte, cultura e educação, conectada ao atravessamento entre as linguagens artísticas, manifestações populares e a pluralidade dos saberes. A arte-educação compreende a importância dessas conexões como dimensão preponderante ao desenvolvimento humano. O projeto África no Centro da Arte e Educação tem como objetivo realizar um processo formativo a partir de uma perspectiva afrocêntrica para profissionais de educação e de arte e educação, através da realização de oficinas e da promoção de diálogos com especialistas, articulando as aprendizagens e práticas educativas sobre educação afrocentrada e arte e educação. E hoje nós convidamos a pedagoga Nini Kemba Nayo para conversarmos sobre literatura negra. A professora Nini é pedagoga, contadora de histórias pretas, pesquisadora autônoma da literatura negro-africana infantil, pesquisadora e pensadora da educação afrocentrada e consultora pedagógica. Idealizou e oferece formações na Liteafro Infantil e no canal do YouTube Liteafro Infantil. Um currículo extenso, um currículo enorme. Hoje eu estava pensando, Nini, durante a minha infância eu não tive acesso à literatura negra infantil, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse tido, eu lembraria. Eu não consigo lembrar de um personagem sequer em um livro de literatura. Todos os personagens são brancos, são aqueles clássicos, né? Os ditos clássicos, Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve, enfim, todos esses que ainda fazem parte, né, do acervo literário infantil das nossas crianças também. Isso é um problema muito sério. E a gente percebe que hoje em dia ainda a literatura negra ela é marginalizada dentro das escolas. Ela é tangenciada, né? Infelizmente, às vezes essa literatura vai aparecer em um momento específico, em uma data específica, de forma pontual. E aí eu queria saber de você, o que é exatamente essa literatura negra? Essa literatura afrocêntrica e por que ela é tão necessária para as nossas crianças? Bom, oi, Carol, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, né, do que a gente vem trilhando aí, desde os campos mais velhos, né? Eu comecei a fazer pesquisas na área da literatura negra desde que me apaixonei por literatura, na verdade, né? E tive uma formação racial meio que indireta, simbólica e subjetiva em casa. Sempre gostei muito de ler. E aí, à medida que eu fui me inserindo, conhecendo cada vez mais pessoas e debatiam essas questões raciais, mais eu buscava na literatura as nossas questões. E como você falou, muito difícil a gente encontrar na literatura negra infantil a nossa imagem, né? A nossa presença. E quando a gente encontra, nem sempre é de forma positiva. Então, quando eu fui para a sala de aula, eu comecei a buscar essa literatura. E então me interessei por ficar analisando, né? Que literatura era essa, quais eram as narrativas que interessavam as crianças, que faziam essas crianças gostarem de si, né? Conhecerem as suas origens. E então fui pesquisar quem já estava falando sobre isso, né? E houve muito uma discussão entre literatura negra e literatura afro-brasileira, né? Se a literatura feita por pessoas pretas ou as narrativas negras na literatura era afro-brasileiro, ou era literatura negra e tal, enfim.
Eu, nas minhas perspectivas políticas, nos caminhares que eu escolhi, né, eu me baseio em Ruth, em Miriam Alves, em Conceição Evaristo, em Edmilson, que vai dizer e defender o termo literatura negra, né, e vai defender que a literatura negra é aquela produzida por pessoas pretas, por pessoas negras, com a intencionalidade, né, de chegar ao conhecimento de pessoas pretas, né, então feitas para pessoas pretas, e com uma narrativa que empodere, né, por falta de a melhor palavra, mas que empodere, né, que leve autoestima, que medie a construção da identidade. Então, na área infantil, na área da infância, a literatura negra infantil vai ser essa literatura produzida por pessoas pretas, pensando em crianças negras. Pensar em crianças negras é pensar a infância e a vida que crianças negras têm, vivem, né? Nesse mundo racista. Então, a narrativa vai se basear pensando nessas crianças. Então, essa é a literatura negra infantil, quando a gente usa esse termo. Há uma implicação política, uma implicação afetiva, né? Isso, exatamente. Há uma intencionalidade e há um público-alvo. Isso não quer dizer que a literatura é só para essas crianças, a literatura é para chegar a todas as crianças, mas existe uma intencionalidade de público-alvo, né? O público a gente quer atingir, sobretudo, né? Mas ela é positiva para todos os públicos. Exatamente. Concordo plenamente. E tem gente que está iniciando agora esse debate, está iniciando as suas pesquisas, né, sobre literatura negra, literatura afrocêntrica, e você tem se tornado uma referência também no que tange a essa literatura infantil, mas tem gente que ainda não sabe como selecionar esses livros, como escolher um livro de literatura negra infantil para as suas crianças, seja em casa, seja na escola, na biblioteca. Então, como selecionar essas obras? Quais narrativas, quais ilustrações, né? A gente pode pesquisar, como a gente pode observar, né? Essas narrativas e ilustrações dentro desses livros. O cuidado. Então, a gente, como você leu aí, né, na bio, né, a gente chama mini bio, eu tenho compartilhado como é que eu tenho desenvolvido, né, o caminho que eu tenho feito para desenvolver uma pesquisa e falar sobre essa pesquisa das narrativas e estéticas, né, desenvolvidas e apresentadas nessas literaturas que a gente chama de literatura infantil, sobretudo numa perspectiva afrocentrada, né? Então, a gente trabalha, né, na literatura infantil, eu ofereço formação para que as pessoas aprendam a identificar essa literatura, né? E, sobretudo, a gente precisa olhar para essa narrativa e pensar, né, algumas estratégias boas é a gente dialogar com o livro, é dialogar com a narrativa, né? Olhar para a narrativa, pensar e refletir a narrativa, de que forma? É pensar assim, bom, essa narrativa está falando a partir de um sujeito, da história do sujeito africano, por ele mesmo, né? E aí entenda o sujeito africano como todas as pessoas pretas espalhadas pelo mundo, né? Então, se a narrativa, ela traz o sujeito africano, o sujeito preto, né, como centro da sua própria história, da construção dos seus saberes, né, a partir da sua vivência, a gente vai ter aí uma centralidade, né, que é o que a afrocentricidade vai dizer, né, de colocar o sujeito africano, a narrativa africana no centro dessa história, né? E nós não vamos ter aquelas narrativas em que sempre é o olhar do outro, né? Sempre é o outro que é o estranho que está falando sobre você, né? Sobre o povo negro. Ah, mas como é que a gente identifica isso? Se a narrativa do livro, né, traz uma criança negra, em que essa criança apresenta uma vivência em que ela desenvolve um auto-ódio, digamos assim, né? Ela não gosta de si, ela não gosta da sua pele, ela não gosta do seu cabelo, ela não sabe de onde ela veio, né? E
E isso já é um problema, né? Porque é um problema que você está colocando ali um imaginário coletivo muito comum em que nós não sabemos de onde nós viemos. Exatamente. E aí a literatura, ela precisa ser um poder de transformação. Não é que a literatura vai falar do que não é realidade, mas ela precisa informar para transformar. Então, essa não é a realidade que a gente quer que fique se batendo, né? Então, se a narrativa é sempre que nós E sem viemos perder a ludicidade, né? Sem perder a Exatamente, ludicidade. isso, sem perder a ludicidade, né? Mas existem narrativas muito negativas, né, sobre nós, imbricada na ludicidade, né? Ali com a ludicidade por trás. Então, se as crianças estão sempre sendo apresentadas através de imagens, né, uma estética estereotipada, né, ligada àquela criança que é sempre pobre, que sempre não sabe de onde veio, né, a como o personagem é colocado na história, né, é como o escravizado, né, que muitas vezes vai ter até o termo de escravo, que é um termo que a gente também abomina, né, porque nós fomos escravizados. Então, essas histórias que vão trazer sempre a nossa narrativa ligada a uma época pequena da nossa história, né? Que é da escravização, que é da subalternidade, que é da submissão, que vai trazer sempre a imagem de África como um território sem origem, né? Como um território primitivo, como atrasado e inferior. Então, a gente precisa observar essas narrativas, né? Alguns termos que a gente encontra em alguns livros, como o termo mulato, né? Alguns livros que trazem conflitos raciais, né? Onde a criança negra sofre racismo de uma outra criança branca, e aí a criança branca, no final da história, pede desculpa. Histórias de superação, né? Essas histórias de superação que são muito comuns, né? Dentro dessa literatura que se diz, né? Literatura negra. E caiu num passe de mágica. Exatamente. É sempre aquela menina que não gosta do que vê no espelho, que não gosta do seu cabelo, né? E no final ela vai descobrir a origem. Por que não começar com uma história de uma menina que sabe, né, a sua origem, que gosta do que ela vê no espelho, que gosta do seu cabelo, mas essas histórias estão sempre se remetendo a esse lugar de marginalização, nesse lugar de subjugação, né? Isso a gente consegue observar muito nas literaturas. Então, observar isso, né? Exatamente. Uma coisa que eu estava observando esses dias, e na verdade foi uma outra pessoa que colocou, isso me fez refletir, é que muitos desses livros, que são escritos também por pessoas pretas, né, e que trazem narrativas de conflitos raciais, parece que são muito mais narrativas centradas nas suas experiências passadas. E aí, como se fosse num processo terapêutico, aquela pessoa começa a colocar aquilo no livro porque ela viveu na infância. Então, provavelmente, ela colocou aquilo no livro porque a respeito do cabelo, porque na infância ela tinha essa ideia do cabelo, né? Ela tinha um autoconceito negativo em relação a si. E ela acaba transportando isso para o livro. Mas é importante saber, é importante a gente ter essa consciência que não somos apenas esses conflitos raciais, né? A nossa infância também é regada de outras experiências, de outras referências. Então, é importante que essas outras referências também se façam presentes nesses livros de literatura. Eu sei que foi um momento, né, conflituoso, tenso das nossas infâncias, mas é importante que a gente venha, nesse momento, fazer um movimento, né, reverso, e tentar mostrar para as nossas crianças que elas não são apenas o racismo. Então, muita gente discute infância preta a partir da questão, a partir da problematização do racismo. E quando a gente faz isso, a gente discute essa infância de forma fragmentada, e não discute essa infância de forma integral. Então, a gente precisa falar sobre essa criança, entender essa criança de forma integral, e não de forma fragmentada. Isso é muito importante. Você quer fazer mais alguma consideração sobre a escolha do livro, de como escolher? E a autoria, né? A autoria preta, que é super importante. Exatamente, isso, é observar alguns passos, né? A gente dá essa valorização para a escrita preta,
depois observar essa narrativa, né? Como é que está vindo essa narrativa, observar essa estética do livro, as ilustrações, as imagens que estão sendo colocadas. Eu acho que, de cara, é o mais fácil da gente avaliar se o livro... porque é o que a gente sente a partir do que a gente vê as imagens, né? A narrativa, muitas vezes, ela escorrega e ela atrai a gente, né? A gente deixa passar uma coisa ou outra. Então, a gente precisa estar bastante atento a se essa narrativa traz essa perspectiva, realmente, de nos colocar psicologicamente como ativos, como sujeitos ativos, né? Que tem agência, que tem autonomia, que tem independência, né? A partir da nossa origem. E não sempre submissos, né, subjugados. Então, observar essas narrativas, né, alguns termos. É importante a gente deixar aqui alguns termos, né, como eu já falei, mulata, escravo, né, fazer essa relação da nossa história com a escravização, com a senzala, né? Não é que não se pode falar, mas é que a gente já está num outro patamar, num outro caminho, não é nesse momento. Não é nesse momento, né, que a gente vai falar sobre isso. Né? Acho que existe um momento específico para a gente falar sobre isso com as crianças. Então, é importante a gente... Outro termo também muito importante para a gente fugir é tribo, que é um termo também que vem sendo, que veio sendo colocado, né, pelo colonizador, apenas para os povos africanos e indígenas. Né? Então, eles não são tribos, não foram tribos, né? São como povos, se fôssemos os são outros, nações, né? Exatamente, porque eles não se referem a eles, que também, né? Na Europa existiu sempre a construção de povos que se diferenciam né, entre si e que competem entre si, e eles não se chamam de tribo. Então, é importante também que a gente observe isso, certo? Então, acho que é mais ou menos isso. Na formação que eu ofereço de literatura infantil, eu trago livros e a narrativa dos livros, né? E as imagens dos livros, para a pessoa observar, né? Olha aqui essa narrativa, o que é que a gente vai observar e avaliar nessa narrativa aqui desse livro, né? Então, isso Você traz livros também complicados, digamos assim, para também estabelecer esse paralelo, essa comparação, né? Não. Para que as pessoas saibam, esse livro aqui não é ideal. Ou não? Não. Porque minha irmã, eu comprei um livro e eu comprei já sabendo, eu peguei na livraria e vi que ele era problemático. E aí eu trouxe para casa para poder apontar para as pessoas quais livros a gente não deveria oferecer para as nossas crianças. E esse livro é extremamente problemático. Tem uma ilustração belíssima, uma ilustração delicada na capa, mas quando você vai ler as narrativas, e foi escrito complicadas. Outros livros que eu li falavam negrinha, sabe? A escravinha, e isso é livro infantil. Mas é muito importante que a gente parta das nossas referências, das boas referências. E a educação afrocentrada é isso, né? Não é ficar rodando em círculo, falando sobre racismo, esquecendo de outras questões que são muito mais importantes. Claro, não esquecendo que as crianças são atravessadas por esse fenômeno, né? Infelizmente. Exatamente. E aí nós temos a Lei 10.639, a gente precisa falar sobre isso, né? Que já tem 18 anos de trajetória. Na verdade, não só 18, porque lá na década de 50, Abdias do Nascimento, ele já propunha, né, o estudo das reminiscências africanas. Então, foi toda uma conquista, toda uma luta para que a gente chegasse ao que temos hoje, a Lei 10.000, a Lei 11.000. Mas, infelizmente, essa lei ainda não é implantada de forma condigna, né? Não é implantada de forma condigna. E aí, como é que esses livros têm chegado às escolas? Dentro das bibliotecas, esses livros ainda estão na verdade, tem o mesmo peso em relação aos livros de literatura não negra, ou eles ainda se encontram em minoria? Você consegue perceber isso? Com certeza, Carol. A gente, como você falou, né, toda uma trajetória de luta. Essa trajetória de luta vai se passando, né? O bastão vai sendo passado a cada geração. Uhum. Então, a nossa geração é mais uma geração que precisa
segurar o bastão com responsabilidade, né? Podemos olhar Para para segurar o trás. bastão, eu só lembro da peça teatral, aquela de que Lázaro Ramos estreou, que foi maravilhosa. Assistiu? Maravilhosa, mas Sim, enfim, é preciso passar o bastão. exatamente. E aí, a gente pode olhar para trás e observar que nós já conquistamos, né, alguns avanços, né? Nós já andamos um pouco mais para frente. Mas existe uma questão que a gente não pode repetir, que é ficar nisso que você falou também, né, de ficar ali girando ali em torno de uma coisa só. Então a gente precisa fazer com que a roda gire de outra forma. Nós não inventamos a roda, mas precisamos fazer com que ela gire de outra forma. E eu acho que muito a perspectiva afrocentrada vem muito nesse caminho aí, nesse viés de fazer essa roda girar de outra forma. Então a gente está com um bastão agora para dar continuidade a essa luta. Ou seja, nós ainda não chegamos lá, né? E nem iríamos chegar tão cedo, não iríamos chegar tão cedo. Isso para dizer que continuamos precisando entrar nas escolas, né? E nos depararmos com bibliotecas em que a gente não vai encontrar nenhum livro nosso, né? Em que, quando a gente vai encontrar livros nossos, a gente vai encontrar uma outra problemática, que é os educadores não têm formação para usar em sala de aula de forma positiva, com qualidade, né? E muitas vezes existe toda uma burocracia, né, para materiais escolares, por exemplo, em escolas públicas serem utilizados por professores e professoras, né? Então a gente tem algumas problemáticas. Além da problemática dos livros não chegarem, a problemática de não haver formação, a problemática das professoras não utilizarem de forma adequada, né? Essa literatura. Então, a gente precisa sempre estar nascendo, né? Nascendo sempre mais uma Caroline, mais uma Nini, mais uma Thaisa, mais uma Ani, né? Mais um Josevaldo, mais um Fábio Mandingo, mais um Davi Nunes, para poder dizer, olha, nós precisamos entrar nas escolas, mais uma Ana Fátima, a gente vai levar essa literatura para a escola, mas, sobretudo, a formação, né, que muitas vezes não tem, e que é um reflexo, né, da não formação, primeiramente familiar, né, da não formação política desse país, política racial desse país, porque a escola, ela é um aparelho ideológico do Estado, então ela vai refletir tudo que esse Estado, currículo, metodologia, projeta. práticas Exatamente. escolares. Então ainda continua muito complicado, Carol. Ainda continua, nós hoje temos muitos escritores, muitas escritoras de qualidade, né? Eu digo que não temos mais desculpas para dizer que não tem. Temos livros de qualidade, temos muitos, mas aí temos muito para o que tínhamos antes. Mas se a gente for comparar para a nossa dignidade humana, né? Porque a gente precisa dos mesmos espaços, digamos assim. Né? Se a gente for comparar, sempre é menor. Estamos em pé de desigualdade, né? Sempre estaremos em pé de desigualdade, né? Porque a gente uma sempre tem que estar enfrentando uma série de coisas. Exatamente. Eu trabalhei em uma escola, acho que 2014, 2013, por aí. E eu cheguei na escola, não tinha um livro de literatura negra infantil. Nenhum livro. E aí eu comecei a levar livros, né, do meu acervo, para poder apresentar às crianças. E todas as crianças eram negras. Todas eram negras. E aí chegou um momento em que as próprias mães foram até a escola questionar o fato da professora, no caso eu, só levar literatura com crianças negras, né? Com crianças mais moreninhas, como elas diziam. E eu fiquei muito triste na época, muito reflexiva, porque eu pensei, nossa, o projeto racista tem dado certo, né? Esse projeto de branqueamento, né?
esse projeto de alienação mental, alienação cultural, alienação espiritual dos nossos povos tem dado certo, ao ponto de uma mãe negra vir até a escola, questionar o fato do filho dela estar se vendo ali através de um livro de literatura. Eu falo, gente, que absurdo. E eu devolvi a pergunta para ela, né? Eu falei, será que eu só trouxesse livros, né? Onde os personagens fossem brancos, aqueles clássicos que todo mundo já conhece. Será que você viria até a escola? Será que estaríamos aqui nessa reunião? Provavelmente não. Com certeza não. Mas elas vêm com estranhamento porque elas não tiveram essa formação familiar, escolar, né? Liga a televisão, ela não vê isso. É novela, personagens brancos, enfim, o núcleo é todo branco. Então, quando o filho dela se vê, opa, tem algo estranho aqui. Isso doeu, né? Me doeu muito, eu fiquei semanas, juro para você. Eu fiquei semanas triste com isso. Falando, nossa, não é possível. Mas isso não me fez retroceder, não. Né? Quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Isso me deu também mais gás para seguir em frente e entender que a luta é grande. Porque isso foi 2014, 2013, 2014. Então, muita coisa precisa ser feita. Então, não é hora de parar, não é hora de retroceder, mas de refletir e de chamar essa família para a escola também. E foi o que eu fiz. Fiz uma reunião, conversei com elas, fiz oficinas, e, enfim, né? Sigamos. Uma outra pergunta também que eu quero fazer para você é como essa literatura negra pode refletir, né, na subjetividade das crianças pretas em relação à sua construção identitária, em relação à construção da sua autoestima, como essa literatura pode influenciar, né, o fato dessa criança se ver ali naquele livro, se ver nas narrativas, em termos de autoestima, de segurança. Então, qual é a importância disso, né? Digamos assim, qual é o impacto que eu acho que é isso que as pessoas vão, digamos assim, questionar e pensar, tá, mas por quê? Uhum. Né? Se tudo é criança, né? Se tudo é literatura para criança, né? E aí a gente vai lembrar muito da frase de Marcus Garvey, quando ele diz, né? A frase é muito emblemática, é clássica, é conhecida dele, quando ele vai dizer que um povo que não conhece sua história, sua origem, né? É como uma árvore sem raiz, né? Então você não se sustenta, você não sabe quem você é, né? Você não sabe de onde você veio, qual é a sua história, porque você está vendo nas literaturas, nos materiais didáticos, nos meios de comunicação, né? Sempre as representações que não são semelhantes a você. Então, como você desenvolve autoestima, né, positiva? Como que você constrói essa identidade ligada com a sua origem? Né? Então, isso já responde. Quando a gente tem uma literatura que vai falar, sobretudo, a verdade, porque a gente precisa pensar que, sobretudo, é uma mentira você entrar na sala de aula e ver livros, né, ver clássicos em que as histórias giram em torno das mesmas narrativas, do mesmo início, meio e fim, né? Os mesmos personagens, os mesmos estereótipos, para atender um imaginário coletivo tal, né? É a princesinha magra, branca, loira, do cabelo comprido, que é à espera de um príncipe bonito, forte, moreno, do cabelo preto, que moreno não é negro, tá, gente? Moreno é pessoa branca de cabelo preto, né? Aquele cabelo liso, aquele príncipe dos olhos azuis, né? Do cabelo preto, né? Ele é moreno. E aí, sempre aquelas narrativas, né? Que giram em torno de um imaginário coletivo e que nunca vai caber crianças negras ali. Então, sobretudo, você está contando uma mentira para todas as crianças, porque a composição fenótipica desse país, né, ela não é de acordo com aqueles personagens que estão naquela literatura. Uhum. Então, muitas vezes, nem as próprias crianças brancas vão se ver naquelas literaturas, né? Então, como que você se olha no espelho, gosta do que vê,
E como que, não gostando do que vê, você vai se esforçar para ter sucesso na vida? Inclusive, eu sempre digo para as famílias isso, que o emocional está diretamente ligado ao cognitivo. Uma criança, ela não vai superar os desafios dela de escrita, de leitura, de aprendizado, se ela não acredita em si mesma. E acreditar em si mesma perpassa por se amar, perpassa por gostar do seu cabelo, por gostar da sua pele, por gostar do seu rosto, por entender quem é sua família, de onde você veio. Então, quando ela entende que ela não está nos meios de comunicação, ela não é personagem principal de nada, ninguém quer falar sobre ela, ninguém quer mostrar o cabelo dela, lindo e bonito, ninguém quer falar sobre a família dela, e quando fala, é uma história de inferiorização, Conflito. é uma história de subjugação, é uma história de submissão. E aí ela vai dizer, bom, então, vou me superar porque se eu, né, quando ela vai olhar para ela, não tem o quê, não tem o quê nem porquê, né? Então, quando essa literatura vai chegar e, sobretudo, vai contar a verdade, olha, essa é a sua verdade, né? Seu povo não era escravo, né? O seu povo não ficou na senzala, apanhando, né? Preso no tronco, chorando, pedindo clemência ao inimigo, à sinhazinha ou ao senhor de Gil. O seu povo não ficou assim. O seu povo, antes de tudo, né? O seu povo era livre, era liberto, construiu tudo que há nesse mundo, e se não construiu, possibilitou a construção, né, do que foi construído, né? E o seu povo foi o primeiro povo a entender o que era civilização, o que era família, o que era trabalho, né? O que era direito, o que era respeito. E o seu povo, apesar de ter sido escravizado, né? Mas o seu povo sempre entendeu que era livre, né? Então o seu povo fugiu, matou, se suicidou, criou quilombos, estratégias, né? de resistência. Estratégias de resistência e sobrevivência. Então, isso é você. E o importante, Carol, é que essa literatura vai olhar para essa criança e vai dizer, olha, seu povo é você. Muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, chegamos ao final muito rápido. Precisamos de 2 horas de formação. Infelizmente, acabou. E fluiu muito bem mesmo. Um bate-papo leve. Te agradeço imensamente pela sua disponibilidade para quem está assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado e que a partir de hoje, né, vocês também consigam selecionar os livros de literatura negra infantil para as nossas crianças, seja na escola, seja em casa. Eu espero que essa formação tenha sido bastante proveitosa, tá bom? Muito obrigada, Nini. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite, pela confiança, pelo carinho. E se quiserem, né, conhecer mais do meu trabalho, eu sou lá no @liteafroinfantil. Vai estar tudo e aqui. a gente se vê por lá, tá bom? Obrigada.